Bom, senhores, bom dia ou boa tarde, dependendo da hora que estejam assistindo a este vídeo. Hoje nós vamos dar prosseguimento ao conteúdo, mas antes disso, vamos relembrar que nós vimos. Nós introduzimos os conceitos de quantidade de movimento ou momento linear, certo? Que é o produto entre a massa inercial e a velocidade de um corpo qualquer. Vimos que essa grandeza, né, essa quantidade de movimento, ela se relaciona com a força por essa expressão aqui. Força, na verdade, é a variação da quantidade de movimento, do momento linear com relação ao tempo, certo? Vimos também o conceito de impulso, que é a ação de uma força ao longo de um determinado intervalo de tempo e sua relação com a variação do momento linear, né? Nós vimos que o impulso é igual à variação do momento linear, certo? Então, por exemplo, num chute com essa falta cobrada aqui, o impulso produzido pelo chute do jogador aqui de futebol sobre a bola, o pé dele atua durante um determinado tempo sobre a bola, variando o momento linear da bola. Ok? Então, essa é uma coisa totalmente presente na natureza. E muito corriqueira. O impulso ele provoca uma variação do momento linear. Ok? E aí nós vimos que, por exemplo, que você pode suavizar esse impulso, certo? Ou suavizar, vamos colocar assim, suavizar a força. E ainda assim obter o mesmo impulso. Se você tiver uma força com menor intensidade, mas atuando por um intervalo de tempo maior, esse produto dessa força por esse intervalo de tempo vai produzir a mesma variação de momento linear que uma força maior atuando durante um intervalo de tempo menor. Certo? Então, por vezes, é interessante que você suavize essa força quando, por exemplo, você não quer morrer. Então, você não quer morrer ou não quer que alguém conhecido morra, a pessoa cai num prédio lá, tenta se matar, algo do tipo, ou cai por acidente, e aí se tiver um colchão lá para absorver a queda dessa pessoa, esse colchão vai fazer com que essa força dure mais tempo e seja menor, certo? Então a pessoa vai sair da velocidade terminal até o repouso, só que vai levar um tempo maior para isso. Situação diferente da situação onde a pessoa cai diretamente no chão. Ela vai ter um impacto alto. O que seria um impacto alto? Seria uma força, uma intensidade altíssima, um intervalo de tempo bastante curto. Vai produzir a mesma variação de momento, da velocidade terminal até o repouso. Porém, nesse caso, a pessoa morre, no outro, a pessoa se salva. Então, em alguns cais por aí, né, em regiões costeiras assim, você tem pneus ou algo que em volta, né, do cais, algo que absorva, ou às vezes em volta da própria embarcação, né, que absorve esse impacto. Tem exatamente essa função, esses pneus. Aumentar o tempo de impacto, mas diminuir, reduzir a força, né? Fazer com que a força atue durante intervalos de tempo maior. Então foram essas coisas que nós vimos na aula passada. Eu deixei para vocês esses exemplos aqui, esse teste, para você verificar se você entendeu.
e esse exemplo aqui, para você tentar já ir resolvendo, ok? Bom, então agora vamos falar sobre momento linear e sua conservação. Então, nós vamos agora argumentar que a conservação do momento linear ela está totalmente, completamente linkada ao conceito de forças internas, tá certo? Então, o que seriam as forças internas? Sobre isso que nós vamos falar agora. Se você olhar essa primeira figura, aqui tem um corpo 1 e um corpo 2, né? Bom, vocês resolveram esse tipo de problema várias vezes, e vocês sempre verificavam que você podia somar a massa, ao resolver lá um diagrama de forças, vocês podiam somar a massa do corpo 1 com a massa do corpo 2, não é? É M1 mais M2 vezes A era igual a F. Por que isso? Por que isso? Você considerando esses dois blocos aqui. Porque você já sabia que a força que o bloco 1 fazia no bloco 2 tinha a reação da força do bloco 2 sobre o bloco 1, demonstrada aqui, nessa segunda figura. Certo? Então, o bloco 2 faz uma força sobre o bloco 1 e o bloco 1 faz uma força empurrando o bloco 2. Como essas forças formam um par de ação e reação, você já cancelava elas. Certo? Aqui na vertical, essas duas forças se cancelam, não porque são ação e reação, certo? Lembre-se disso, mas porque, nesse caso específico, né, de um corpo sobre uma superfície, elas são iguais e opostas. E aí sobrava essa força F aqui. Essa força, esse par aqui, ação e reação, nós chamamos de força interna. O que é a força interna? É uma força que ela é interna a um sistema considerado. Ou seja, ela é uma força que ocorre... Note bem, a força interna é uma força que ocorre entre os corpos de um sistema que você considera. Então, se eu estou considerando o bloco 1 e o bloco 2, as forças produzidas e recebidas pelos corpos 1 e 2 são forças internas. Nesse caso aqui, você pode notar, né, que é a força F1,2 e a força F2,1. Tá, mestre, essas forças aqui, a norma 1 e P1, são forças internas? Sim ou não? Não. Nesse caso, não. Por quê? Porque forças internas são forças produzidas e recebidas pelos corpos do sistema que eu estou considerando. São internas ao sistema, né? Por isso o nome internas. Se eu considero dois blocos como o meu sistema, a força que o bloco 1 faz sobre o bloco 2 é interna. Bloco 2 sobre o bloco 1 é interna. Por que o peso e a normal não são? Porque a força normal não é produzida pelo bloco 1, mas sim pela superfície de contato onde ele está apoiado. E a força peso também não é produzida pelo bloco 1, mas recebida pelo centro da Terra. Nesse caso, tanto a superfície quanto o centro da Terra não fazem parte do meu sistema. Por isso, elas são forças externas ao sistema, porque são causadas por corpos externos. E essa força F?
pode ser uma mão empurrando. A mão não faz parte do sistema desses dois blocos. Então, a mão também é externa. Certo? Então, se uma força não é produzida por um dos corpos do sistema, ela é externa. Se ela não for produzida. Se ela for produzida, ela é interna. Ficou claro esse conceito? Agora, as forças internas, ou um sistema, ele é algo que eu escolho. Por que eu escolho? Porque depende da minha abordagem. Quando eu quero observar e relatar determinado fenômeno físico, eu tenho que definir qual é o limite, qual é o limite de ação desse fenômeno que eu quero observar. Por exemplo, se eu quero constatar quantos alunos existem numa determinada sala, eu vou pegar o SIAG inteiro para contabilizar? Não. Eu vou considerar uma turma. Eu vou pegar a sala, Delta 102, por exemplo, e observar ali a quantidade de alunos que tem naquela sala. Todas as interações, então, entre aqueles alunos daquela sala, eu vou considerar como internas. Mas agora, se vier alguém de outra turma, ou algum funcionário de alguma divisão, de algum departamento externo àquela turma, então ele vai ser externo àquele tratamento que eu estou dando, àquela pesquisa que eu estou fazendo. Certo? Agora, se eu aumentar, se eu pegar assim, em vez de pegar só uma turma, eu pegar o bloco da SE, por exemplo, inteiro. Certo? O bloco da SE. Aí quem era externo vira interno naquele caso. Entende? Isso depende da forma, da minha escolha. Eu escolho o sistema. Bom, então voltando aqui ao nosso exemplo. Se antes eu tinha considerado o sistema bloco 1 mais bloco 2, então a força de um sobre o outro eram forças internas, porém normal e peso eram forças externas. Certo? Agora, se eu aumento e considero o planeta Terra e a mesa sobre a qual esses blocos estão repousados, aí a coisa muda de figura, porque agora a força da Terra, como ela faz parte do meu sistema, então a força da Terra sobre o bloco é a força de um corpo interno ao meu sistema atuando no outro corpo. Então eu posso dizer que é uma força interna. Então, depois os pares de peso e normal se tornam agora, considerando esse novo sistema, forças internas. Tá legal? Então podemos aumentar ou diminuir o sistema a nosso gosto. Ok? Tá, mestre. Mas por que o senhor está falando isso? Por que eu tenho que mudar? Por que o sistema não é uma coisa fixa que eu tenho que escolher? Porque para você analisar a dinâmica de um corpo, certo? Ou de dois corpos, ou mais corpos, você precisa dessas informações, do que é externo e do que é interno. Certo? Você precisa dessa informação para você analisar corretamente a dinâmica de um sistema de partículas como um todo. Então, olhe para essa figura. Talvez fique claro. Olha aqui. Se você olhar um canhão, certo? Sendo disparado, se ele estiver sobre uma superfície sem atrito, né? Então a gente pode pegar esse canhão, esse sistema, bola, que tem 5 quilos, mais canhão, que tem 100 quilos,
A gente pode considerar esse sistema e dizer que sobre ele só atuam forças internas. Ou que pelo menos as únicas que atuam as forças internas e que a resultante das forças externas é zero, nula. Porque na direção vertical o peso anula normal. Então eu tenho forças internas aqui. Então, ó, a resultante das forças então é zero. Concorda comigo sobre esse sistema? Bola mais canhão? É zero. Por quê? Por que zero? Porque aqui, ó, entre a bola e o canhão atuam para ação e reação. A ação do canhão sobre a bola e a reação da bola sobre o canhão se anulam. Então a resultante das forças sobre esse canhão é zero. Logo, como o impulso é igual à variação do momento linear, então o momento linear final menos o momento linear inicial tem que ser zero, porque as forças, a resultante das forças é zero. E aí vem um grande resultado, um grandíssimo resultado, chamado conservação do momento linear. Na ausência de forças externas, o momento linear ele se conserva. Ok? Esse é um grandíssimo resultado, importantíssimo e muito geral. O que esse resultado diz? Que se eu só tiver forças internas num sistema qualquer, o momento linear total desse sistema se conserva. Ou seja, o momento linear antes é igual ao momento linear depois. Ok? Bom, a gente pode pensar em vários exemplos, mas esse talvez seja um dos mais claros. Ou se vocês praticarem tiro, vocês vão ver que tem um recuo da arma, né? Por que existe o recuo da arma? Porque o momento linear se conserva. Como a arma lança o projétil para frente, certo? O projétil empurra a arma para trás. Por isso que existe o recuo. Porque essa é uma lei da natureza. A natureza diz, o momento linear tem que se conservar. No caso de só haverem forças internas. Ok? Então aqui tem um exemplo que eu vou deixar para vocês resolverem. Eu vou resolver, obviamente, daqui a uns dias. Eu vou deixar lá na plataforma Moodle, mas, novamente, seria bom que vocês já fossem tentando resolver. Né? Figura mostra um rebocador espacial, uma cápsula de carga de massa total em emisão, viajando ao longo do eixo X, no espaço com uma velocidade inicial VI, de 2.100 km por hora em relação ao Sol. Então é importante porque no espaço sideral não existem outras forças. No espaço, em geral, você não tem nenhuma força de atrito ou nenhuma força externa, certo? Então, só atuam aqui forças internas a esse rebocador com a cápsula. Com uma pequena explosão, o rebocador ejeta a cápsula de carga de massa 0,20 em emisão. Depois disso, o rebocador passa a viajar com 500 km por hora, mais depressa que a cápsula ao longo do eixo X. Ou seja, uma velocidade relativa entre o cargueiro e a cápsula de 500 km por hora. Certo? Então, obviamente, esse rebocador foi lançado para frente, uma velocidade maior, e a carga teve um recuo, mas continua indo para frente, né? Sendo que a velocidade relativa entre eles é de 500 km por hora.
Qual é, nesse instante, a velocidade do rebocador em relação ao Sol? Tá legal? Então, aqui vamos usar a conservação do momento linear para resolver essa questão. Ok? Bom, falando em conservação do momento linear, a gente vai ver agora uma aplicação típica desse tipo de situação. São o caso das colisões, certo? Ou seja, se vocês repararem bem, nós estamos aqui, por enquanto, considerando um sistema de partículas, de duas partículas, por enquanto. Então, sempre que você considera duas partículas, você pode considerar a colisão entre elas, ok? Depois nós vamos estender para várias partículas os conceitos de força interna e forças externas. Mas aqui, se vocês repararem bem, nossa cronologia, nós tratamos de um corpo só até a prova. Agora nós vamos em sistemas de corpos, entramos em sistemas de corpos. E em particular, nós estamos começando com dois corpos. Ok? Pois nós vamos para mais corpos. Dois corpos, então, nós podemos sempre falar de colisões. Existem alguns tipos de colisões, a saber, colisões elásticas e colisões inelásticas. Tá certo? O que é uma colisão? Do ponto de vista do cotidiano, você percebe uma colisão quando você vê um objeto bater no outro. Então, por exemplo, se você olhar lá na plataforma Moodle, na primeira animação, em relação à primeira unidade, você vai ver um navio colidindo com outro, batendo em outro, certo? Mas para a física, o conceito de colisão é muito mais amplo do que isso. Basta que duas partículas sintam a presença uma da outra. E como é que uma partícula sente a presença da outra? Sentindo a própria interação entre elas, seja interação elétrica, por exemplo, se você estiver falando sobre cargas, seja interação gravitacional. Então, nesse sentido, você pode pensar, por exemplo, na Terra, em torno do Sol, como uma espécie de colisão. Ou um próprio cometa que passa pela Terra e é defletido por ela, né? Um cometa, quando passa pela Terra, dependendo de algumas grandezas, que nós vamos ver em gravitação no semestre que vem, mas dependendo de algumas circunstâncias, o cometa ele pode ser só defletido pela Terra, ou ele pode cair na Terra também. Mas se ele for defletido, você pode falar de colisão do ponto de vista da física, porque significa que esse cometa sentiu a interação gravitacional com a Terra. Certo? Então, para a física, uma colisão é um conceito muito mais amplo. Para nós aqui, a gente pode pensar em nossas aplicações, seja em ponto de vista de um navio colidindo ou algo do tipo, a gente pode pensar no sentido mesmo usual, ou no sentido que nós observamos no cotidiano, certo? De toda forma, as colisões, então, que é a interação entre duas partículas, elas podem ser elásticas ou inelásticas. Quando que uma colisão é elástica? A colisão é elástica quando além do momento linear se conservar, a energia cinética também se conserva. Como assim, mestre? Mas é o seguinte, se eu tenho uma colisão, pense no que nós discutimos até agora, sobre forças internas. Pensaram? Então, se eu tenho uma colisão, enfim, na ausência de outras forças externas, de atrito, de qualquer outra coisa,
na colisão, então, uma partícula sente a outra, né? Sente a força que a outra produz. Então, existem forças internas aqui, entre o corpo A e o corpo B, ali para a figura. Certo? Ora, nesse caso, normal peso ser nulo, não tem atrito, eu tenho forças internas, certo? Se existem forças internas, então nós acabamos de ver que se só existem forças internas, o momento linear se conserva. Ponto pacífico para a gente, né? Ok. Agora, além do momento linear se conservar, a energia cinética também pode se conservar. Aí vem uma grande questão, porque tudo que eu falei até agora sobre colisões, vocês provavelmente já viram no ensino médio. Mas o que talvez vocês não tenham visto é por que, ou visto um pouco mais de profundidade, é por que em algumas colisões a energia se conserva e em outras não. Ou seja, por que existem colisões elásticas e inelásticas? Então aqui eu vou falar para vocês uma coisa. Sempre que existe uma colisão, um momento linear se conserva, desde que não existam forças externas, tá? Mas quando em física falamos em colisão, em geral nós estamos desprezando as forças externas e considerando só a interação entre os corpos que estão colidindo. Nesse sentido, então, sempre o momento linear se conserva, seja a colisão elástica ou seja ela inelástica. Agora, quando a colisão é elástica, além das forças serem internas, essas forças também são forças conservativas. Ok? Um grande exemplo então, de uma força conservativa é uma força elástica. Como nós sabemos que a força elástica é uma força conservativa? Porque nós vimos que você pode associar uma energia potencial a ela. Toda força sobre a qual você pode associar uma energia potencial é uma força conservativa. Então, nós falamos sobre isso anteriormente e voltamos a repetir. Exemplos são força elástica, força gravitacional, força elétrica, entre outras. Certo? Então, se essas forças internas forem do tipo conservativas, como uma força elástica, por exemplo, olhem para a figura A, onde existem molas aqui, então a energia cinética também se conserva. Certo? E aí nós chamamos essas colisões de colisões elásticas. Então nós temos duas equações aqui. Uma equação para o momento e outra equação para a energia. Cada corpo envolvido na colisão vai ter o seu momento inicial e o seu momento final. Cada corpo envolvido na colisão vai ter, como eles estão em movimento, eles também vão ter sua energia cinética inicial e sua energia cinética final. Ok? Então, alguns casos especiais, casos particulares, é quando você tem um alvo estacionário. O que significa um alvo estacionário? Um dos corpos da colisão está em repouso. Na próxima aula, eu vou mostrar para vocês uma simulação, para a gente verificar isso melhor, tá? Ao vivo. Mas agora vamos só explicar, né? Então, você tem um corpo parado e um corpo em direção a ele. Nesse caso, então, o momento linear do corpo, que eu vou chamar de corpo B, é zero, porque ele está parado. E o do A vai ser ma vezes velocidade de A inicial. Após a colisão, então, ele vai continuar com a massa, vai ter uma velocidade final, e o corpo B vai adquirir uma velocidade. Está parado, e o corpo B vai adquirir uma velocidade, certo? Energia cinética, também como o corpo B estava parado, a energia cinética dele é zero, ele vai ter uma energia cinética inicial, e da mesma forma uma energia cinética final. Certo?
Então eu deixo como exercício para vocês, vou deixar como tarefa, vocês demonstrarem, então, usar essas duas equações para demonstrar que esse sistema aqui pode ser resolvido e você pode, então, obter as velocidades finais do corpo A, que eu chamo de projétil, posso chamar de projétil também, do corpo B, que eu chamei de alvo, que estava em repouso. A equação para as velocidades finais dos corpos A e B fica assim, ó, dessa forma. No caso do corpo que estava em movimento, que colidiu com o corpo estacionário, MA menos MB sobre MB mais MA, vezes a velocidade de A inicial. Do corpo 2, 2MA, MA mais MB, vezes a velocidade inicial do corpo A. Aqui alguns casos especiais. Por exemplo, se a massa dos corpos forem iguais, ou seja, a massa do corpo A é igual à massa do corpo B, que está em repouso inicialmente, então, após a colisão, olha o que vai acontecer. Eles simplesmente vão trocar de velocidade. Então, a velocidade final do corpo A vai ser 0 e a velocidade final do corpo B vai ser igual à velocidade que o corpo A tinha quando que o corpo A tinha antes da colisão. Eles simplesmente vão trocar de velocidade se a massa deles forem iguais. Agora, se o projétil, ou seja, o corpo que está vindo, for muito mais pesado, o que vocês acham que vai acontecer? O que você espera que aconteça com um corpo muito mais pesado do que o outro? Vai acontecer isso aqui, ó. Esse corpo muito mais pesado não vai tomar conhecimento do projétil onde ele colidiu. Então ele simplesmente vai continuar com a velocidade aproximadamente igual a que ele tinha antes. Ele vai passar direto. Já o corpo B vai ter uma velocidade de aproximadamente 2 vezes a velocidade do corpo inicial, do projétil pesado. E se o alvo for pesado, o que vocês acham que vai acontecer? Tem uma bola, um corpo pesadão, e vem um corpinho assim pequenininho, levinho e bate nele, numa colisão elástica. É exatamente isso que vocês pensaram. Ele vai voltar com a mesma velocidade, né? V vai trocar de sinal, que ele vai voltar com a mesma velocidade. E o corpo grandão, ele vai ter velocidade aproximadamente 0, vai ficar aproximadamente em repouso. Ou vocês podem colocar, matematicamente falando, vai ter essa velocidade aqui, ó, 2MA sobre MB. Mas se vocês notarem, MB é muito maior do que MA. Então se isso aqui for 1000 e isso aqui for 1, vai ficar 0,0002, algo do tipo, vezes VA. Então ele vai dar muito pouquinho. Tá certo? Nós vamos visualizar tudo isso numa simulação para a gente discutir. Mas, de qualquer forma, eu gostaria já que vocês demonstrassem essa equação. Tá bom? Então, aqui está um teste para vocês verem se vocês entendem. Tá bom? Testarem o conhecimento de vocês. Então ele pergunta, dá uns dados aqui, uma situação antes e depois, e pergunta qual o momento linear final do alvo. Certo? Ou seja, o alvo aqui, M2, se o momento linear é 6 inicial, o momento linear final do objeto do projétil é 2 e menos 2. E depois pergunta qual é a energia cinética final do alvo, se as energias cinéticas inicial e final do projétil são respectivamente 5 e 2 joules, tá bom? Então nessas 3 situações aí,
ele pede para vocês calcularem essas grandezas. Nada muito complicado, certo? Dá para vocês tentarem fazer. Até sexta-feira. Uma outra situação um pouco mais complicada é se o alvo está em movimento. Certo? Alvo em movimento significa que agora o corpo 2 não está mais em repouso. Mas ele se move também. Certo? No entanto, nós podemos utilizar essas duas equações. Agora, nota o seguinte. Nós podemos usar as duas equações. Por quê? Uma para a conservação do momento linear e outra para a conservação da energia. Então, eu tenho duas equações. E quantas incógnitas eu tenho? Isso depende. Certo? Eu preciso aqui de todas essas variáveis. Quantas variáveis eu tenho? MA, 1. MB, 2. VA1, 3. MB1, 4. Desculpa, VB1, 4. VA2, 5. VB2, 6. Correto? Então, eu tenho, no caso unidimensional, 6 variáveis. Certo? 2 relativas à massa e 4 relativas às velocidades iniciais e finais. Ora, se eu tenho duas equações, vocês sabem, já devem ter resolvido sistemas lineares e visto isso em algum lugar, que eu vou precisar, então, eu preciso de 4 variáveis, de conhecer 4 variáveis, certo? E deixar apenas 2 incógnitas para que seja possível eu resolver esse problema. Certo? Ou seja, eu conhecendo 4 variáveis, eu consigo encontrar as outras 2. Então, essas 4 variáveis poderiam ser a massa inicial, a massa dos 2 corpos e as 2 velocidades iniciais. Então, eu posso obter as 2 velocidades finais, VA2 e VB2, tá vendo? Mas isso, eu sabendo, por exemplo, as velocidades finais, isso não me impede de também recuperar as velocidades finais, iniciais. E daí por diante. Eu sabendo as velocidades iniciais e finais, posso saber, então eu vou saber 2 velocidades iniciais, 2 velocidades finais, e aí eu vou precisar descobrir, vou ter 4, né? Vou precisar descobrir 2 massas, MA e MB. Certo? Isso no caso de uma dimensão. Aqui eu demonstro essas relações. Né? O sistema pode ser resolvido para as velocidades finais. Quero que vocês também tentem chegar a essa relação matemática. Certo? Então, esses foram os casos das colisões elásticas. E nas colisões inelásticas, como eu falei, o momento linear também se conserva, como em toda colisão. Porém, agora, essas forças internas... Então, aqui eu tenho um velcro, pode ser um chiclete ou algo do tipo, né? Essas forças internas, ou simplesmente pode não ter nada aqui. Né? Se não tiver nada aqui, você vai dos objetos, como em geral é o caso de uma colisão normal. 2 objetos batem e você ouve um barulho. Significa que as forças internas entre os objetos foram forças dissipativas. Tá legal? Então, forças dissipativas, nesse caso, a energia cinética não se conserva. Que é o caso da maioria das colisões. Certo? É preciso ter uma condição muito especial para que a colisão seja elástica. Já uma colisão inelástica, ela sempre está ocorrendo na natureza. Sempre que 2 carros batem, que um carro bate numa moto, que um navio colide com outro, etc, etc. Praticamente todas essas colisões são inelásticas.
E as colisões inelásticas, elas podem ser inelásticas, mas podem ser também... existe um caso especial de colisão inelástica, que é a colisão totalmente inelástica. É o caso que está demonstrado nas figuras aqui, ó. Nas figuras A, B e C. Depois que o corpo A e o corpo B colidem, eles ficam grudados e saem juntos. Tá legal? Então essa é uma colisão totalmente inelástica. Quais são as condições então, das colisões inelásticas? O momento linear se conserva e a energia cinética não se conserva. Então, em especial numa colisão inelástica, eu tenho que o momento linear pode ser escrito dessa forma, certo? E a velocidade final, imagina que o corpo esteja, o alvo esteja parado no começo, vem o corpo com velocidade VA1, depois que ele colide, e a colisão é do tipo totalmente inelástica, ambos os corpos eles saem com a mesma velocidade, porque eles ficam juntos. Isso caracteriza uma colisão totalmente inelástica. Tá? Então, a velocidade final, nota que aqui eu só preciso usar a equação do momento linear para resolver. Velocidade final é essa velocidade aqui. Ó. Ok? Que nós vamos ver daqui a pouco é também a chamada velocidade do centro de massa. Como vocês podem ver, se a gente resolver para a energia cinética, ok? A gente vai ver que a energia cinética final, né? Qual vai ser a energia cinética final? Vai ser MA mais MB vezes V ao quadrado. Vzão ao quadrado, certo? MA mais MV vezes Vzão ao quadrado dividido por 2. Essa vai ser a energia cinética final. Trocando V pelo que eu conheço, se eu sei com que velocidade ele vem e as massas, posso trocar o Vzão aqui, eu tenho essa expressão. Comparando essa expressão, eu sugiro também que vocês façam essa conta com a expressão inicial, você vai ver que a energia cinética final ela vai ser um fator vezes a energia cinética inicial. E esse fator é menor do que 1, né? Porque esse fator vai ser MA vezes MA mais MB. Como MA sobre MA mais MB é menor do que 1, significa que K final é menor do que K inicial, certo? Novamente, como é que eu obtenho isso? Substitui aqui. KF é igual a MA mais MB Vzão ao quadrado dividido por 2. Substituindo o Vzão por esse valor aqui, certo? E elevando ao quadrado, eu vou ter isso. Comparando. Mas, se você isolar aqui, ó, MA vezes VA1 ao quadrado dividido por 2, quem é? MA dividido por 2 vezes VA1 ao quadrado. É a energia cinética inicial. Então, vai sobrar um MA aqui e um MA mais MB no denominador. Só isso que eu fiz, tá? Demonstrando, então, o que a gente já esperava, que a colisão é inelástica, porque a energia cinética ela diminuiu. Certo? Então, para ter um resumo, ó, colisão elástica, energia cinética é conservada. Em todos os casos, todos os 3 casos, o momento linear também é conservado. Quando é elástica, a energia cinética se conserva. Quando é inelástica, parte da energia cinética é perdida, ou seja, a energia não se conserva. Quando é completamente inelástica, significa que os corpos A e B eles saem com a mesma velocidade. Tudo bem? Bom, eu acho que eu me alonguei muito, vou parar por hoje. Na próxima aula nós vamos fazer uma simulação e concluir o assunto de colisões, falando sobre colisões em 2 dimensões. Ok? Então até a próxima, pessoal. Por hoje é só.